A reunião desta manhã, senhoras e senhores senadores e nossos telespectadores da TV Senado, se destina à audiência pública em cumprimento ao requerimento 31 de 2014, de autoria do senador Rubem Figueiró, aprovado como conclusão de um parecer da CRA sobre o aviso 63/2013, que encaminha cópia do Acórdão 2303 de 2013 do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos do processo Tribunal de Contas 011-726 de 2013, referente à auditoria operacional, para avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na emissão do informe de avaliação toxicológica. No dia 30 de outubro de 2014, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um parecer sobre o aviso 63 de 2013 do Tribunal de Contas, que encaminha a cópia do Acórdão 2303 de 2013, bem como os respectivos relatórios e voto que o fundamentam, referente à auditoria operacional, para avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pela Anvisa. Na oportunidade, decidiu-se pela realização de audiência pública nesta comissão para debater os problemas identificados pelo TCU. Em agosto de 2012, a Gerência Geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constatou irregularidades na concessão do informe de avaliação toxicológica de 7 agrotóxicos. O levantamento identificou o deferimento de produtos sem a necessária avaliação toxicológica, a falsificação da assinatura do gerente geral e o desaparecimento de processos em situação irregular. E o jornal Folha de São Paulo, da data de hoje, publica uma informação dizendo que o governo contraria a lei e libera um agrotóxico mais nocivo à saúde. A Folha de São Paulo, a agência Anvisa justificou a liberação como sendo um erro, afirmando que o produto foi classificado como mais tóxico porque não conseguiu fazer os testes corretamente agora. Agora, mesmo sem parte dos exames, a Anvisa vai reclassificar o produto como menos nocivo a fim de regularizá-lo. Para que um defensivo agrícola possa ser comercializado, informa o jornal Folha de São Paulo, é necessária a aprovação do IBAMA, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, que avalia a eficácia agronômica e, por fim, emite o registro. É exatamente por esses temas que nós estamos agora iniciando esta audiência pública, comunicando a presença da senhora Ana Maria Vekic, gerente-geral de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, convido para estar aqui conosco à mesa, do senhor Reginaldo Minaré, consultor de insumos da Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Júlio Sérgio de Brito, coordenador-geral de agrotóxicos do MAPA, a senhora Silvia de Toledo Fagnani, vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, e o senhor Henrique Mazottini, presidente da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, que não compareceu e tampouco enviou representante. Informo à comissão que, por uma questão de democratizar o máximo possível o nosso debate, e tendo em vista que também o IBAMA tem essa responsabilidade, autorizei a oitiva do senhor Márcio Freitas, coordenador-geral de avaliação e controle de substâncias químicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Com a palavra, a doutora... Vamos começar pelo setor, pela chegada dos nossos palestrantes. Nós vamos dar 10 minutos para cada palestrante, em função de que temos também várias outras agendas e as perguntas ao longo das exposições de cada um vão também ativar mais o debate sobre esse tema. Então, com a palavra, a doutora Ana Maria. Bom dia, obrigada, senadora Ana Amélia, pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo esse assunto. Bom dia aos colegas que estão aqui na mesa. Eu gostaria de registrar que a nossa superintendente de toxicologia está aqui, a doutora Silvia Casenave. Bem-vinda, doutora Silvia. E, por gentileza, o senhor pode colocar a apresentação. Eu vou me desculpar por uma questão já de princípio. Eu imaginava que eu teria 20 minutos para... Eu vou tentar, então... simplificar um pouco essa apresentação e ir nos direto pontos ao ponto, chaves. Obrigada. Perfeito. Bem, o
o que eu imaginava dessa audiência pública é que a gente pudesse discutir um pouquinho, né, as alternativas para o aprimoramento do processo de registro de agrotóxicos. Então, a nossa tentativa aqui é aquilo que a gente sempre começa apresentando, né, que é a missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços. Eu vou passar direto pelas atribuições da gerência, então, para a gente tentar otimizar o que significa um agrotóxico, que a lei que rege o registro desses agrotóxicos, a definição que ela tem, vale salientar que os agrotóxicos, para serem utilizados, pesquisados, comercializados, enfim, para que eles possam ser manipulados no país, precisam de registro. E que esse registro deve ser um registro complexo, porque ele tem avaliação dos setores de saúde, meio ambiente e agricultura, cada um com a sua área de competência. Esse trabalho aqui eu trouxe só para a gente ter um foco um pouco do que significa, às vezes, a intoxicação, que é muito difícil de a gente valorar isso, os custos para o SUS das intoxicações por agrotóxicos. Então, são difíceis de achar trabalhos nesse sentido. Eu acho que essa é uma área que tem que se pesquisar muito ainda. Essa é uma tese de doutorado de um economista, Wagner Soares, da ENSP, da Fiocruz, e ele valorou as externalidades negativas associadas ao uso de agrotóxico no Paraná, isso na produção de milho. Ele afirma no trabalho dele, entre outros aspectos, que os resultados indicam que os custos de intoxicação aguda, porque os de intoxicação crônica são muito difíceis de a gente valorar hoje, identificar o nexo causal, podem representar cerca de 64% dos benefícios do agrotóxico e, na melhor das hipóteses, quando as características de risco dos estabelecimentos encontram-se muito bem controladas ou ausentes, elas podem significar 8% dos benefícios do agrotóxico. Do uso de agrotóxicos. A nossa avaliação, né, ela tem por objetivo, então, prevenir e promover a saúde dos trabalhadores expostos e da população em geral pela ingestão dos alimentos. O que eu comentei antes, que no caso das intoxicações por agrotóxicos, a gente tem uma figura que representa um pouco disso, porque o que se conhece são as intoxicações agudas. As crônicas, que são muito difíceis de estabelecer nexo causal, a gente imagina que possam ser muito maiores pelos indicativos da própria Organização Mundial da Saúde, de trabalhos que se vê. Até porque essa associação é difícil de fazer pelo próprio serviço médico. Esse é um slide que vocês já conhecem, é só para mostrar que o processo é analisado em cada um dos órgãos de governo, no que diz respeito às características ambientais, toxicológicas e agronômicas. É um procedimento que não tem validade, o registro de agrotóxicos não tem uma validade determinada, e ele só é revisado no caso de, após a comercialização, de se identificar algum risco toxicológico ou alguma indicação de uma agência de governo de outro país ou de uma organização internacional na qual o país seja signatário. E, nesse caso, então, se procede à reavaliação. A avaliação toxicológica e a classificação, ela tem por objetivo, né, ela trabalha com as vias dérmica, inalatória e oral, e com efeitos de irritação, e a gente tem por objetivo identificar efeitos sistêmicos agudos, subagudos, sintomas crônicos, mutagenicidade, reprodução, problemas com fetos, de teratogenicidade, carcinogenicidade, neurotoxicidade e problemas metabólicos pelos próprios metabólitos dos IAs. E os resíduos que se encontram nos alimentos após aplicação na lavoura. Via de regra, os produtos eles têm por objetivo controlar fungos, insetos, herbicidas, e da mesma forma como eles atuam nesse controle, a gente pode esperar características para os humanos. Então, fungicidas que eles atuam na divisão celular, via de regra, eles vão ter, uma baixa toxicidade,
uma elevada preocupação crônica, porque ele atua na divisão celular, então, quando a gente vai analisar um produto dessa categoria, desperta atenção sempre para problemas de câncer, teratogênese e mutagênese. Os inseticidas, via de regra, têm uma elevada toxicidade aguda, porque se espera por nocaute que ele venha combater o inseto, e, geralmente, isso são problemas de neurotoxicidade e alguns problemas de desregulação endócrina também que se espera. Os herbicidas, eles vão atuar no crescimento ou na interrupção do crescimento de uma planta não desejada na lavoura. Então, da mesma forma, também eles podem atuar no que diz respeito aos humanos, né? Eles têm, então, uma toxicidade aguda variável, mas na toxicidade crônica a gente pode esperar problemas de reprodução, desregulação endócrina e desenvolvimento em gerações sucessivas. Então, são esses os efeitos que nos levam. Aqui eu vou pular um pouco mais rápido, que são os estudos todos que a gente avalia para se chegar a uma conclusão. Aqui um estudo, em especial, eu vou me deter um pouco mais, que é o estudo de CL50 inalatória, considerando a matéria que foi citada pela senadora Ana Amélia na introdução de nossa conversa, que é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo de hoje. O que ocorre com esse estudo? Esse estudo é um estudo muito difícil de ser conduzido, né? Você tem que transformar a substância em um vapor para que ela possa ser inalada pelo rato que vai ser exposto a essa substância. E o problema principal desse estudo aqui é o seguinte: a gente não consegue ter um tamanho de partículas, uniformizar, que essa substância esteja um tamanho de partículas que ela seja respirável, que ela chegue até o pulmão. Então, as câmaras inalatórias, o que se consegue, se chega a um valor X, que é o respirável, e não se consegue uma concentração maior. Então, o estudo, a gente tem 4 categorias de classificação de um produto, né? Cada categoria está dividida numa faixa de concentração. Como ele não consegue um tamanho de partícula suficiente, ele não consegue uma concentração para testar as doses menos tóxicas. Então, a dose mais tóxica, que foi onde ele chegou nesse estudo específico, foi o que estaria dentro da classe 2. Mas, nesse estudo, não morreu nenhum animal. Nenhum animal conseguiu ser exposto à substância ou respirar a substância. Então, efetivamente, ele não sendo exposto, a gente não pode classificar o produto por isso. E existe uma padronização para isso. Essa padronização está prevista nos guidelines internacionais, e o que ocorreu foi que a técnica colocou simplesmente maior que e não se atentou a que nenhum animal morreu e que não deveria usar isso na classificação final. Usou esse valor e classificou erroneamente. Por isso que nós estamos revendo frente à identificação, porque não houve morte de nenhum dos animais, e é um estudo que, então, não tem condições de classificação. E também não é um estudo que pode ser repetido para melhorar a condição, porque não se consegue atingir o tamanho de partículas. Então, foi essa questão que nos levou a isso, e existe uma outra matéria com a nossa explicação. Agora, eu vou pular para um último... isso é uma coisa interessante, mas eu acho que talvez alguns dos senhores até já tenham visto isso. A questão é preocupante para a gente algumas vezes, mas aqui tem um universo de situações que tem que se pensar para a agricultura, pensando nas propostas de o que o registro tem e ele pode melhorar para isso. Eu não vou me deter muito, mas aqui é uma questão do nosso modelo de produção e sustentabilidade. Exemplos que a gente tem da quebra do café, do cacau, a introdução de alvos exóticos, a indisponibilidade de inimigos naturais que podem nos auxiliar, enfim. São fatores... E esse eu acho que é o ponto-chave da nossa discussão, quando se pensa o que se pode melhorar com a regulação e procedimentos. E aí a gente tem que entender qual é o nosso principal problema. O que é o problema, né? Hoje nós temos uma fila de espera de registros muito grande. E qual é o problema? É a fila? A gente vai atender a agricultura ou a gente vai atender a indústria de agrotóxicos? Qual é o interesse maior? Essa fila hoje ela é uma fila que
elaborada por a ordem de prioridade e a ordem de chegada. E o que nós temos solicitado muito no âmbito do CTA, discutido muito com os colegas de agricultura e de meio ambiente, é que a gente precisa ter um indicativo do que é a necessidade do agricultor brasileiro para priorizar a agricultura e não a fila da indústria de agrotóxicos, porque a gente priorizando a fila em função da agricultura, nós teremos muito mais objetividade no nosso trabalho. Uma outra questão que precisa ser pensada é a questão de mercado, segurança e disponibilidade. Antes de ontem, nós estávamos num seminário de vigilância sanitária, onde a gente trata um pouco da disponibilidade de medicamentos no país, quando, às vezes, a gente tem uma falta. Hoje, o que ocorre, a nossa indústria de agrotóxicos, muita coisa está vindo de fora, mesmo os produtos formulados que se produziam aqui deixam de ser produzidos no país e a gente fica um pouco na mão dessa indústria de fora. Isso é uma coisa que eu acho que a regulação pode nos auxiliar e precisa pensar. A questão de prioridade de registro, eu acho que é muito importante estabelecer essa prioridade com base nas necessidades agrícolas. A reavaliação e as judicializações são questões importantes que nos tiram. Um dos processos de reavaliação que a Anvisa trabalhou teve mais de 49 intervenções judiciais. Isso é muito difícil porque a gente passa respondendo mais intervenção judicial do que atendendo às próprias características. Isso pode ser revisado de alguma forma? Pode, pensando em validade do registro, isso pode nos ocasionar mais problemas, mas pode nos trazer mais benefícios na reavaliação. Isso é uma questão a ser pensada e avaliada. Clones, que são produtos que entram na nossa fila, na medida em que o registro ele tem validade indeterminada, ele vai ser comparado com um produto que está registrado há muito tempo, desatualizado e precisa de uma revisão muito grande, não é um clone simplesmente, às vezes. A carta de autorização. Algumas empresas cedem uma carta de autorização para outras. Isso que ocorre, isso nos traz um problema, porque se a validade do registro é indeterminada, a empresa um dia diz, eu não quero mais ceder essa carta de autorização, e isso acaba, às vezes, não é um problema de registro, mas acaba trazendo isso para a gente. A equivalência é uma outra questão, e as priorizações. Do ponto de vista de equivalência, hoje, para um exemplo, nós temos em torno de 180 processos de glifosato entre a fila e os que estão em avaliação. A cada produto técnico, um produto formulado é priorizado. Então, priorizar glifosato, quando a gente tem 180 na fila e mais de 100 produtos registrados, seria melhor a gente estar priorizando produtos que não têm disponibilidade no mercado ainda e competitividade. Então, são questões aqui que eu trago. A taxa de registro, hoje que a gente tem, uma questão importante também. A Anvisa tem uma taxa de registro que varia entre R$ 180 e R$ 1.800. A título só de comparação, as taxas de registro da agência americana, elas variam de 630 mil para $630 mil para um novo ingrediente ativo, enquanto que na Anvisa é R$ 1.800 para uma empresa de grande porte. São questões que precisam ser revistas, sim, e outras que eu deixo aqui, que eu acho bastante importantes também. Ainda com um outro ponto muito importante, considerando qual vai ser a prioridade de nossa fila, se é a prioridade agrícola ou se é a prioridade dos pleitos de registro, precisa haver, sem sombra de dúvida, um dimensionamento de recursos humanos e sistemas nos 3 órgãos de governo para que a gente possa atender esses interesses e realmente dimensioná-los adequados, dimensionar o governo para que ele possa realmente estar atendendo àquilo que é importante e disponibilizando pessoas para isso. Um outro aspecto comparativo interessante é a agência americana, que faz a avaliação, tem 854 pessoas trabalhando com isso, ao passo que aqui a gente tem o número do IBAMA, eu não tenho correto, mas a gente não chega nem a 100 servidores entre os 3 órgãos. O Ministério da Agricultura trabalha com 5 servidores, então é muito difícil se estabelecer essas prioridades, toda essa discussão com um número de servidores tão reduzidos, até para que se possa discutir as prioridades.
Muito obrigada, doutora Ana Maria. Foi bastante esclarecedora. E eu passo imediatamente a palavra ao doutor Júlio Sérgio de Brito, que é coordenador de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura. Em seguida, falará o representante do IBAMA. Alô. Bom dia a todos, bom dia, senadora, bom dia, senhores senadores, bom dia, colegas. Eu estou aqui hoje substituindo o meu diretor, o doutor Girábio Ramos, problemas particulares, ele não pôde comparecer, mas na qualidade de coordenador de agrotóxicos e não tendo feito nenhuma apresentação também para expor os senhores, eu queria me ater basicamente, ou seja, dentro da exposição que a doutora Ana Maria nos colocou, em termos de revisão de todo o processo de registro de agrotóxicos, está muito bem fundamentado dentro da nossa legislação, ressaltar que ou seja, a nossa lei de agrotóxicos tem 26 anos e, antes disso, nós, o Ministério da Agricultura, através do decreto de defesa sanitária vegetal, um decreto de 34, já tratava também da regulamentação e do registro dos defensivos agrícolas, e a evolução com a lei foi da entrada da avaliação ambiental, que já era feita naquela oportunidade pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, essa divisão tripartite tem favorecido muito e tem, muitas vezes, também prejudicado o bom andamento das avaliações. Por vários aspectos e que já foram até colocados pela doutora Ana. Eu queria me ater basicamente em cima de toda a dificuldade e, não menos importante, diversos projetos, diversas propostas de alterações da legislação tramitam não só nessa Casa, no Senado Federal, como também na Câmara dos Deputados, e diversas propostas vêm sendo também discutidas no sentido, por diversos setores, no sentido de promover a melhoria e tentar direcionar como a gente poderia estar trabalhando com níveis de segurança, seja do ponto de vista de qualidade da saúde e do meio ambiente, mas também oportunizando a agricultura, que a nossa agricultura possa dispor das melhores tecnologias, dos melhores insumos oportunamente, e assim garantir níveis de produtividade que nós temos obtido nos últimos 10 anos. E eu queria me ater, então, basicamente em um aspecto que foi levantado, em que nós estamos discutindo isso com muita profundidade dentro do Ministério da Agricultura, que é a questão das prioridades de registro. Nós entendemos, sim, que quem define e quem deve definir essa prioridade é o Ministério da Agricultura, e a nossa prioridade é para a agricultura brasileira e não para a indústria de defensivos ou de agrotóxicos. Se os interesses da agricultura coincidirem com os interesses da indústria, muito bem, vamos em frente. Mas estamos trabalhando nisso, estamos com uma proposta já sendo avaliada, uma proposta de uma portaria a ser assinada pela senhora ministra de Agricultura, no sentido de estabelecer essa prioridade e que essa prioridade possa ser discutida dentro também dos órgãos de governo, saúde e meio ambiente, no sentido de buscar atendimento a essa prioridade, que fundamentalmente ela busca, vamos dizer, 3 aspectos prioritários. O primeiro, atingir problemas fitossanitários. Então, a cada ano nós vamos reunir toda a equipe do Ministério, principalmente da área de sanidade vegetal e da área de inspeção dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária e prever, ou seja, dentro daqueles produtos, aquelas prioridades que sejam do ponto de vista de sanidade vegetal, quais são as ocorrências fitossanitárias que estão existindo na nossa agricultura. Hoje nós temos um exemplo claro de duas emergências sanitárias, o caso da Helicover parmígera, o caso da broca do café, com a retirada do endosulfan há 3 anos atrás. Isso permitiu um avanço maior da doença. Os produtos que se encontram registrados hoje não têm uma eficiência muito grande para isso, e tivemos que adotar uma liberação emergencial de um ativo que tinha um bom controle do ponto de vista agronômico para que se pudesse ser liberado e ser utilizado no controle da broca do café. E uma questão que continua recorrente e, apesar de ter muitos produtos registrados, continua com uma definição de priorização de avaliação, que é a questão da ferrugem da soja. Então, sempre continua. E não deixando, então, essas seriam as primeiras prioridades do ponto de vista de atender uma demanda do setor agropecuário, do setor agrícola, de
Em cima disso, deveríamos também priorizar produtos para a cultura de suporte fitossanitário insuficiente. Em cima disso, a reedição, a revisão da Instrução Normativa 01 de 2010, publicada em 2014, permitiu que avançássemos bastante com relação a isso. Hoje nós já temos hoje mais de o número são mais de 300 culturas, né, inseridas nos registros de defensivos do ponto de vista de culturas de suporte fitossanitário insuficiente, adotando o procedimento da Instrução Normativa 01 de 2014, que permite a extrapolação de dados de limites máximos de resíduos de culturas cabeças de chave para as culturas menos expressivas, garantindo a possibilidade de recomendação agronômica para a utilização nessas culturas e sem perder a segurança, ou seja, sem que esses limites extrapolados não são se tem segurança da utilização desses produtos, se a população, o consumidor, não vai estar correndo risco no seu consumo. E também se considerar dentro das prioridades a questão de indústrias nacionais. Esse é um ponto que a gente tem chamado a atenção também, aquelas indústrias estabelecidas no Brasil que possam, e até por uma questão de garantia da oferta do insumo oportunamente, que tenham produtos nessa linha que atendam essa demanda de priorização do governo, que sejam também prioritárias a fim de garantir um abastecimento por força da própria indústria nacional e não depender de importações desses insumos. Acredito que, de maneira geral, esses seriam o ponto-chave que eu queria deixar ressaltado aqui, essa questão que está sendo tratada, está sendo observada dentro do Ministério. Eu acho que em pouco tempo a gente está divulgando essa sistemática de priorização. Com isso a gente vai poder estar evoluindo e melhorando e indo no foco do nosso problema hoje. E os outros procedimentos administrativos que foram elencados aqui pela doutora Ana, isso tem sido objeto de discussão no Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos. E um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro do Ministério é a nossa estrutura, do ponto de vista de linkada direto. Em cima disso, também, na questão da equivalência, nós conseguimos, com um empenho muito forte da nossa ministra, junto ao presidente da Embrapa, a disponibilização de 5 químicos da Embrapa que estão trabalhando hoje, prestando serviço à Coordenação Geral de Agrotóxicos, na avaliação da equivalência dos produtos técnicos. Isso vai dar uma... Nós temos hoje duas químicas na coordenação, uma da nossa estrutura do Ministério, uma fiscal federal agropecuária, e a outra já era uma química cedida pela Embrapa no ano passado para trabalhar na equivalência, e agora nós conseguimos esse convênio com a Embrapa, que disponibilizou 5 químicos que já estão trabalhando na avaliação de equivalência. A gente acredita que com isso vai dar uma evolução mais rápida nas avaliações de fase 1 da equivalência. E os diversos procedimentos administrativos que a gente vem discutindo do ponto de vista de melhoria no procedimento de avaliação e liberação de novos produtos no mercado. Basicamente, são esses os comentários que eu queria. Muito obrigado, doutor Júlio Sergi.